Mas não tá. Ah, tá. Agora tá. Oi, Ricardo. Bom dia. Ó, só um minutinho que a gente está se acertando aqui. O áudio tá no meu computador aqui, Duda. Onde que é mesmo? Do lado Aqui. do microfoninho. Ah, esse aqui? Não, aqui. É que eu esqueço que tá aqui também. Aqui. Aí, microfone, USB. Esse áudio. Não, mas nem quando eu falo pra vocês, não escuta? Ricardo? Oi, Ah, tá tá. bem longe assim o som. Então troca. Aí coloca o microfone. Volta pro. Ele... Me escuta melhor agora? Sim, Ah, então. Ele só não tá te vendo. Não, tá porque eu tô aqui. Ah, tá. não sei que matemática que vocês fizeram aí, mas mudou da água pro vinho. Nossa, então, toda reunião é uma matemática aqui. Não, mas Ah, agora ele tava abafado, assim, só pra vocês entenderem. Ele tava abafado como se estivesse falando com um pano na boca, assim. Agora o som abriu. ai, tudo bem? Passou bem o final de semana? Tudo bem, graças a Deus, tirando essa friaca brava, pelo amor de Deus. Você fica em qual cidade mesmo? Santo André, Ah, Santander. Tá. aqui é 2 graus a menos que aí sempre. Bem mais frio. Se aí tiver 10, aqui é 8. Meu Deus. Mas se aí tiver 30, aqui é 28. Tem suas vantagens, né? Ah, mas hoje eu consegui uma façanha depois de 2 meses. Ah, Eu fui na academia, Foi. 6:30 da manhã. Eu não. você é aquele típico cliente que dá lucro pra academia, né? Paga e não usa, né? É, nossa, academia é todo mundo assim. Não tem como. O frio, difícil, né? Eu não pago, não uso, não passo nem na frente. Não falo com orgulho, mas não dá Ah, pra é. mim, não. Eu gosto de bike, né? Meu negócio é bike. Gosto de pedalar. Mas com esse frio também não dá, não. Sem chance. Bom, a Duda, ela tá na nossa equipe, tá? Então, Tá, ela é do jurídico ok. e então nada melhor, né, para ler contratos do que uma advogada, do que o jurídico. Eu tenho um bloqueio com isso. Mas eu consigo analisar escopo, né? E a Duda vem com a questão, né, dos termos jurídicos. Um, e como você está muito nos nossos contratos, né? Graças a Deus. Virá novidades em breve, só um spoiler. Ah, é? Ah, não, conta aí. Não, ainda não posso. Mas virá. Vai ser bom, sim. Legal, legal. E... Não, spoiler. Só um spoiler. Só um spoiler. Nós estamos elaborando a proposta lá para o Salada, né, de Piracaia. Uhum. A proposta completa. E você, assim como eu, na primeira semana, nós participamos de uma reunião com o Salada para tentar dar um pontapé inicial lá com ele, né, em relação à investigação da área, né, pegar diretrizes, etc. E além desse teu pedaço aí, do teu escopo, que é gigante, eu também encaminhei uma proposta de pesquisa de mercado, né? Porque com essas duas coisas muito importantes para o início, que é essa investigação inicial do terreno, né? Saber a viabilidade legal disso e a pesquisa de mercado, a gente consegue organizar a cabeça e dar um pontapé para as demais etapas, né, da incorporação do salada. Só que foi lá no início, né, Ricardo? Então, te chamei aqui para a gente até relembrar o que foi combinado lá atrás, batendo, entre aspas, com uma proposta que o Luiz tem como modelo, utilizando o teu escopo de trabalho, tá? Tá. Então, a gente tem um arquivo aqui
teu do Word. Eu vou abrir aqui também, porque eu não... Então você quer compartilhar? É melhor. Piracaia. Eu tenho duas aqui. Tem uma Piracaia e tem outra que é a de Itupeva. Ah, não, no caso é Piracaia. Itupeva, a gente nem tem conhecimento de algo em Itupeva. Foi o Daniel que me pediu. Ah, é? Tá. Aqui no caso a gente chama ele de salada, né? Mas eu coloquei como Marco Aurélio Neri. Isso. A gente elaboração de estudo de viabilidade legal para empreendimento multifamiliar horizontal. No caso do produto dele ali, apesar de teoricamente ser até relativamente simples, né? Pelo tamanho do negócio eu concordo contigo que não dá pra gente entrar no escuro. Ele é perto de represa, tem vários maciços arbóreos, foi difícil pra gente localizar o terreno, entender qual que era a área dele. É um investimento alto, né? Não dá pra ele correr risco sem saber exatamente o que pode, como pode e para quem pode, que é essas três informações que a gente vai juntar, né? Então, dentro da viabilidade legal, eu sempre falo, né, são 5 áreas de viabilidade, né? A gente tem que cuidar da viabilidade legal, que é a primeira, porque é ela que vai ditar a regra para os demais, né? Depois a técnica, e aí a técnica, embora a gente acabou não incluindo aqui, mas eu consequentemente vou ter que fazer. Eu vou precisar visitar o local lá, entender um pouco o terreno, olhando ele, né? Depois, essa questão da técnica, inclusive, ela olha o terreno, vamos dizer, da porta para dentro e depois o terreno da porta para fora, né? Ou seja, da porta para dentro, qual é a complexidade. Bom, você é arquiteto também, né? Se eu não me engano, você entende o que eu estou falando. Entender a questão do terreno e, enfim, quais as complexidades que ele traz. E depois a questão da infraestrutura externa, né? Acesso, energia, água de consumo, drenagem, infraestrutura de telefonia, TV a cabo, internet, tudo isso, né? Gás, eu não sei como é que é lá na região, né? Enfim. Depois a viabilidade comercial, que aí entra essa questão da pesquisa, que é a primeira etapa dela, né? Para poder levantar as condições do mercado, quem são os concorrentes, quais são os produtos que deram certo na região, quais deram errado, quais são os parceiros comerciais locais, com quem a gente vai conseguir lidar, com quem a gente não vai conseguir lidar, os parceiros fornecedores, os concorrentes, o que tem no estoque, se está no estoque, por que está no estoque, por que não vendeu, né? A gente entender tudo isso. Às vezes a gente chega com uma ideia formatada, eu quero fazer uma casa de tantos metros, com tantos dormitórios, com X, Y, Z, só que tá cheio disso no estoque. E aí não vendeu, por que não vendeu, né? Então, a importância da viabilidade comercial. Depois Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a viabilidade comercial. Você tem um instituto de pesquisa dentro aí do teu escritório? Não. Tá. Não tenho não. Esse é um trabalho que é complicado, né? Tem que ir para campo, fazer pesquisa de fato, né? Exato. Eu uso bastante ao longo desses anos aí a Data Store, que é uma empresa de pesquisa bem antiga, bem atuante no mercado imobiliário. No caso, eu já enviei uma proposta para ele, tá? Da Data Store. Então, só para não haver sobreposições de escopo, né? No caso do salada, então a gente vai pedir para o Luiz tirar esse item, tá? Da viabilidade comercial, porque já foi enviada uma proposta para pesquisa de mercado lá para o salada, tá? Tem todos esses itens? Eu não, confesso que eu não abri, não olhei, não vi nada, né? Mas até para ele saber com quem ele vai ter que lidar no local, tanto da concorrência quanto dos parceiros comerciais. Não basta a gente só saber do ponto de vista do consumidor, né? A gente precisa saber também com quem a gente está lidando, especialmente porque ele não é conhecido na região, né? Sim. Essas cidades do interior tem esse tipo de coisa, né? Se você chega do nada, sem ter indicação de ninguém, e você especialmente não envolver os corretores locais,
as imobiliárias locais, para ele te queimar e te derrubar, como a gente fala, né, 2 palitos. Então a gente precisa ter muito claro, né, essa visão do comercial local, entender sobre isso, para a gente saber como se posicionar e como chegar. Quando eu falo a gente saber, é porque eu estou nos incluindo como equipe, né? Sim, é uma equipe multidisciplinar, né, Ricardo? A hora que a gente fechar, se Deus quiser, se eles fecharem com essa empresa de pesquisa, que é a Data Store, você vai gostar. Eles são muito bons. Sim. E aí depois vem a viabilidade financeira, porque em posse de todos esses dados a gente sabe a complexidade do terreno, a gente sabe as questões legais que a gente vai ter que lidar, a gente sabe as questões técnicas, né? Terraplanagem, plantação, por exemplo, o terreno ele é inclinado em função da água lá no final dele, né? Da represa. A gente vai saber a questão de por quanto de fato vai se vender cada metro quadrado e como vai ser esse metro quadrado que vai ser vendido. E aí a gente consegue fazer a viabilidade financeira e depois, por último, mas não menos importante, o jurídico. Aí analisar documentos de todos os envolvidos, ver se está tudo em ordem, para depois partir para a etapa de estruturação do negócio, né? Que o ideal é que ele já saia estruturado agora do início, antes de protocolar na prefeitura. A gente não conhece a prefeitura local, a gente não sabe ainda se ela é toda digitalizada ou se ela ainda é via processo impresso, qual é o tempo que ela leva para analisar um processo desse. Eu imagino que não seja igual São Paulo, né, obviamente, mas a gente também não sabe se é rápido, e aí às vezes o cara não faz a estruturação correta no início, sai o projeto aprovado no nome errado da pessoa, depois a gente tem que voltar, substituir o processo inteiro só por causa da troca de nomes, né? Sim. Não, é ótimo. Essa terceirização da Biocasa, nós, né, tanto nós de franquia quanto a matriz para o teu escritório, vai ser incrível, uma baita parceria, porque você tem uma larga experiência em tudo isso, em corporação. Sim. Guarda o spoiler aí, tem novidade. Não, até o final da reunião você vai contar. Não, algum spoiler que vai ter que soltar. Tem spoiler aí. Não, deixa o Nelson vai comunicar. Você vai levar o teu escritório para a Biocasa, é isso? Não, o Nelson comunica, deixa ele e o Ricardo vão comunicar. Deixa ele. Mas vai ser bom. Legal. Mas aí... Eu já defini o meu lado, como que vai ser, mas está faltando uma perna do negócio, que a reunião deles é hoje. Bacana. Mas a minha parte eu já sei como vai ser, né? Legal. Eu não dependo desse outro elemento, mas se ele vier vai ser muito bom, porque é um outro cara que tem muita bagagem também. É um amigo pessoal meu, é um cara que... Eu sou o técnico, né? Eu sou como é que eu posso dizer? Eu brinco que eu sou o nerd, né? Porque eu sou muito técnico, né? Esse cara não, ele é da área comercial, né? Então eu sempre falo o seguinte, que a gente pode fazer o trabalho mais bonito, mais rentável, mais economicamente correto, mas se não vender, não adiantou nada, né? Exato. E também não adianta ele ter um marketing legal, falar bonito, um vídeo Full HD, blá blá blá, se o produto for feio e ruim. Uma coisa não anda sem a outra, mas eu sou do bastidor, né? Eu não sou o cara da frente das câmeras. A gente vai conversar com o Nielsen, ele comentou de alguém que esteja vindo da Iven, se não me engano. Não é esse cidadão, não. Tá. O João, o nome dele é João. Ele é um cara que, assim, eu acho que eu comentei dele outro dia. Ele é um cara que ele é do mercado imobiliário também, mas ele sempre foi da área de vendas, e ele hoje é o cara que treina as equipes da Patriani, da Iven, da Cirela, treina MRV. Ele é estrategista imobiliário, então ele é um cara ainda antes do lançamento. Assim que a gente tem o produto formatado e entrega na mão dele, ele cria o marketing, prepara o marketing, e depois ele treina as equipes para lançar e dar esse suporte para o lançamento, né? Ele não fica ali no balcão, digamos assim, né? Barriga no balcão, mas é esse cara do suporte, exato. A gente fala muito o exemplo da Patriani, né? A Patriani vende tudo em um fim de semana. Não, ela vende tudo 8, 9 meses antes. O fim de semana ali é só para consolidar, né? Já está tudo represado, né? Já foi tudo represado há 8 meses atrás. Sim. É esse trabalho que ele faz. Ele entra nessa etapa aí.
Mas vamos ver, a Bacana. reunião deles é entre hoje e amanhã, eles foram pro interior, né? Foram ver uma área lá. E aí vai ter esse desfecho, aí depois eles vão comunicar. Mas vai ser bom, Bacana. vai ser bom. Vai Vai ser ser bom. bom, vai ser bom. Bom, mas aí, voltando ao salada, né? Como teve esse teu primeiro envio da viabilidade legal e o Luiz está elaborando o contrato completo, a gente quer entender, né? Se eu vou abrir aqui um exemplo, deixa eu ver aqui. Eu peguei um padrão do Luiz, tá? Um padrão de contrato lá da matriz, só o pedacinho da viabilidade. Eu vou abrir aqui. Tá, tá enxergando aí, Sim, sim. Ricardo? Sim, sim. Tá. Então, eu peguei um pedaço aqui do item viabilidade legal, da proposta padrão da matriz, e colei aqui, tá? Aí eu queria ver contigo se isso que está aqui é tudo, porque tá escrito de forma diferente. Porque eu lembro na reunião lá do Salada, você falou que seriam investigações preliminares, né? Dentro dessa tua proposta aqui no valor de 30 mil. E eu queria saber se está tudo coberto aqui, toda a questão legal para esse lançamento. Identificação, orientação, quanto à necessidade de intenção de autorização e levantamento e análise de matrícula, análise de situação fundiária, está ligado à questão da propriedade do imóvel. Verificação da adequada destinação urbanística do imóvel, incluindo consulta à legislação municipal aplicável, zonamento, uso solo, condicionamento, condicionamento permitido. Tá, aqui o C é sobre prefeitura. O D, apoio na regularização do imóvel quando necessário, indicando providência para saneamento de eventuais apontamentos. Isso é se caso, isso não tá, o D não tá na minha proposta. Por exemplo, Na, a na gente, inicial, né? a gente identificou ali na leitura das matrículas, ou da matrícula, não sei, a gente identificou que o nome não está no nome, a propriedade não está no nome do proprietário atual, um exemplo. Ó, vou dar um exemplo de um caso recente nosso aqui, um cliente aqui do Tucuruvi, a gente fez o projeto para ele, protocolou um prédio de 140 unidades, eu não vi, a prefeitura não viu, ninguém viu, o jurídico não viu, o projeto aprovou na prefeitura, quando voltou no cartório, o cartório descobriu 10 metros quadrados no, no meio da área, que eram 3 matrículas, que não estava apontado em lugar nenhum. Então, vamos ter que resolver isso? Vamos ter que resolver, está sendo resolvido, né? Exemplo, digamos que a gente identifica uma situação dessa, né? De alguma irregularidade em relação à matrícula, à propriedade. A gente vai apontar, olha, existe um problema aqui, mas não tratar. Uhum. Se quiser tratar, aí a gente precisa entender o que é que precisa. Porque não dá pra gente dar preço agora. Por exemplo, tem que fazer um inventário. O Salada não falou como que tá a questão da propriedade. Esse inventário está no nome de um senhor que hoje tem 127 anos e faz 40 que está enterrado e ninguém transferiu. Meu amigo, você fazer o inventário de um negócio desse, tá aí a Maria Eduarda, né? Que não vai me deixar mentir sozinho, né? Às vezes Vai um tempo e vai dinheiro. O inventário é uma maravilha. morreu o cara, morreu o filho, já está na terceira geração, ninguém fez inventário, isso aí tá travado. Um exemplo, né? Então eu não colocaria esse item D no contrato, até porque a gente não tem como dar preço e a gente também não sabe o que a gente vai enfrentar. É. Tá. O que você sugere, Ricardo, assim, nessa proposta completona, só colocar a complementação do que foi a proposta de 30 mil? O que você acha? Eu acho melhor. Por Tudo. exemplo, o item E ali, sim, isso a gente vai fazer, né? Porque a gente vai identificar e orientar. A exemplo desse caso aqui, tem um outro escritório colega, né, de Jundiaí, se eu não me engano, ou de Itu, não lembro, que vai fazer a parte do desenvolvimento do projeto até então. Então a gente vai pegar isso e entregar tudo mastigado para ele. Então faz parte
da questão das orientações ali. Tá. Então o item E também não está na proposta Não, de 30. O O E tá? O E tá. Tá. O D só que não. O D não. O D eu não recomendo. O D é tiro no pé. O D eu tô assumindo. Vai saber o que eu tô assumindo, porque eu nem sei o que eu tô assumindo. A gente não leu um documento, a gente não viu nada. Pode vir qualquer coisa. Então Não pode vir nada. Mas assim, ó, me corrija se eu estiver errado. Isso aí é tipo uma proposta padrão, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que eventualmente a gente pode encontrar todas essas situações, mas não quer dizer que vai ter tudo isso em todos os cenários. No nosso relatório a gente vai identificar e orientar. Ó, existe um problema aqui que precisa ser sanado, tá bom? Como é que você sana? Ó, você vai precisar contratar um advogado ou uma assessoria jurídica para resolver a questão do inventário, deixar isso daqui resolvido. Tá resolvido? Tá resolvido. Volta a documentação daqui, você segue adiante. A Biocasa vai fazer esse trabalho de inventariado? Ou ela vai indicar quem faça? É possível fazer, mas sem você ter essa prévia de saber o que você está colocando, né? Eu não colocaria. Esse é um item que eu acho que é perigoso, né, honestamente. Pode, inclusive, a gente achar uma questão insanável. E aí? De fato. Você acha que o item E, então, tem que sair daí da proposta? O D, desculpa. O D eu retiraria nesse momento, né? Tá. Porque o ele identifica isso. Ele fala identificação e orientação quanto à necessidade. Necessidade de quê? De regularização. Eu acrescentaria ali regularização, obtenção de atualizações, anuência, registro, licenças ambientais. Por exemplo, dentro dessa regularização, vamos criar uma situação hipotética aqui. Existe um duto da Petrobras que passou ali, pegou um pedacinho do terreno e não está apontado em lugar nenhum. Isso tem que ser regularizado. Outro exemplo empírico, né? Passou uma rede de alta tensão, a gente chama de linhão, né? Que também pegou um pedaço ali do terreno e isso não está apontado em lugar nenhum. São questões que vão ter que regularizar. Pô, o vizinho do lado, já aconteceu, não é o caso, mas já aconteceu de eu pegar um lote aqui na Aclimação em São Paulo, que o vizinho do lado do esquerdo, ele era uma fábrica de tinta, uma indústria química, né? E aí, de tanto ele contaminar o solo dele, pegou um triângulozinho assim na ponta do terreno, lá no finalzinho, e contaminou o nosso. E a gente não tinha como saber, né? A gente descobriu por acaso, na sondagem de solo, o laboratório apontou que tinha uma característica estranha no material, a gente mandou para o laboratório e identificou. Então são questões que a gente só vai conseguir ver ao longo do tempo, ao longo do visitar o terreno, olhar o terreno, fazer o relatório apontando os problemas. Aí depois vem a segunda etapa de como resolver os problemas. Né? Eu não assumiria apoio na regularização do imóvel, não. Apontamento. Olha, vamos fazer um relatório e aquilo que a gente for possível identificar, a gente vai identificar e apontar. Olha, você precisa resolver isso aqui. Você precisa ajustar isso aqui. Você precisa de um profissional X especialista em tal área para resolver essa questão aqui. Por exemplo, ao exemplo do caso da contaminação que eu citei. É só um engenheiro ambiental para resolver. A gente não tem um engenheiro ambiental para resolver. Tem que ser um terceirizado, um parceiro. Quanto isso vai custar? Quanto tempo isso vai levar? Não tem como a gente dizer isso agora. A gente não tem dados, né? Tá. Esses itens aí, foi você que passou pro Luiz? Não. Não? Não. Eu achei que você tivesse ajudado ele a fazer a composição aí das viabilidades. Não. Tá. Ok. Esse B, eu não estou vendo aqui na tua primeira proposta. Pelo menos, assim, nos termos que eu tenho entendimento, não estou vendo. Eu não está escrito com essas palavras, né? Porque eu apontei ali na questão das leis e tudo mais, mas eu não consigo fazer se eu não tiver a matrícula em mãos. Se eu não tiver matrícula, se eu não tiver IPTU, eu vou ter que fazer, de qualquer jeito. Posso até escrever, usar o mesmo texto, mas eu vou ter que fazer, não tem jeito, né? Tá.
Ah, assim, a questão de trâmite de aprovação em prefeitura, sabe? Até o final, isso está coberto. Não, isso aí vai ser responsabilidade do arquiteto que for protocolar o Tá, projeto. tá, Se for a gente, nesse novo cenário de escopo de projetos, aí a gente inclui isso lá. Mas tá. até então o que eu havia entendido era esse outro parceiro dele, né? Eu esqueci o nome do escritório. Sim. Mas ok. Sala 3, é 3. É isso aí, é isso aí. Tá, maravilha. Acho que o objetivo da reunião era bater esse escopo dessas duas propostas. Mas aí a Duda está falando diretamente com o Luiz, que é advogado com advogado, né? Digamos, as empresas têm maior entendimento. E vamos torcer aí para essa tua primeira proposta seja fechada pelo salário pelos sócios, assim como a pesquisa de mercado lá da Data Store, para a gente dar um pontapé nesse empreendimento. A gente. Só deixando vocês a par, né? O Nelson me procurou tem uns, sei lá, uns 4 meses, né? Temos com ele já há uns 3 anos. A gente se conhece de outras situações, né? Há uns 4 meses ele me procurou para falar sobre esse caso de vocês e um outro caso que é do pessoal do Morumbi, que é de um cliente lá que chama Celso Câmara, né? E desde então a gente vem conversando sobre essas parcerias e tudo mais. Então, nesse caso do Salada, né? Que nem eu brinquei aquele dia na reunião, a gente vai abrindo a mala aos poucos, né? Então, não adianta eu chegar aqui e falar pra ele, eu consigo resolver e dar uma lista desse tamanho pra ele, que é igual quando a gente vai num restaurante com o menu tem 200 opções, né? Você leva 40 minutos só pra ler e não consegue decidir nada, né? Pede um pãozinho na chapa. Então, eu me ative ao detalhe de me chamaram para resolver um assunto, vamos tratar sobre esse assunto. Mas depois, assim que o Nelson e o Ricardo resolver as questões deles lá com esse João e tudo mais, a gente vai comunicar e aí vai ter um escopo completo de tudo que a gente consegue fazer e entregar. Então, a minha lista de serviços na parceria é toda essa daqui. Então, tudo isso aqui, tá bom. Então, sempre que for necessário solicitar, vocês já vão ter isso em mãos resolvido, né? Tá bom, Ricardo. Tá bom? Por enquanto é isso e a gente vai se falando. Fechou. Tá bom, bom dia aí para você. Obrigado para vocês também. Boa semana aí. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.